educação corporativa e o desenvolvimento econômico do Brasil são temas de grande relevância e complexidade. Diante de uma economia global em constante transformação, surgem questões essenciais sobre como empresas e indivíduos podem se adaptar e prosperar. Entender onde são as lacunas na sociedade que tem oportunidades para você investir e dedicar seu tempo. Como a tecnologia e a digitalização podem revolucionar a educação corporativa. De que maneira as instituições de ensino podem preparar os líderes do futuro para enfrentar um cenário econômico global cada vez mais complexo. A disciplina é o norte de tudo que você pode fazer de bem na sua vida e que a sua organização pode fazer de bem na sua vida. As tendências globais e as mudanças demográficas também desempenham um papel crucial na definição das estratégias empresariais e no desenvolvimento econômico de países emergentes. As estratégias para realizar turnarounds bem-sucedidos em tempos de crise. As necessidades globais que os empresários e investidores devem monitorar. E o papel crucial da educação corporativa no desenvolvimento de lideranças eficazes. Manding, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a Agência Mercado Beyond. Prazer enorme, Paula. Sempre uma satisfação enorme estar sempre com a BMC. Mandic, para a gente começar a nossa conversa, você tem uma trajetória muito diversificada. Atua desde o setor financeiro até a educação corporativa e tecnologia. Como que essa diversificação, tanto de experiências diferentes, acabaram moldando ali a sua visão sobre a integração entre diferentes setores da economia? Paula, eu falo o seguinte, eu sou um acidente do destino, né? Eu fui para os Estados Unidos muito cedo, estudei a vida toda nos Estados Unidos e eu achei que a minha vida ia ser muito menos corporativa, né? Que eu iria para o FMI, alguma coisa desse tipo. E eu acabei indo para um banco, fui para Merrill Lynch muito cedo, nos anos 90, e aquilo abriu a minha mente, né? Eu finalmente entendi de fato economia, não só aquilo que eu tinha aprendido nos livros, doutorado, mestrado, etc., mas eu entendi o funcionamento dinâmico da economia. Então eu acho que isso foi assim uma fonte de uma água especial para a gente conseguir, né, entender o encaminhamento das decisões, tanto de governos como de pessoas. E abriram espaços para eu poder ter competências transversais. Acho que quando eu olho para trás, mais importante do que competências verticais em uma área ou outra são as competências transversais. Aquilo que eu consigo extrair das experiências e do meu conhecimento que eu posso aplicar em qualquer tipo de atividade que eu me engaje. Por isso que eu trabalhei muito tempo com educação, né? Trabalhei com educação corporativa, com grandes empresas globais, trabalhei no mercado financeiro, com tecnologia educacional, e isso acho que abre muito a mente, porque você é forçado a se manter sempre corrente naquilo que tem de última geração, tanto de tecnologia como de novas teorias financeiras, como na economia em geral, e você ser um observador do micro, que eu acho que é uma das coisas que eu faço bem. Entender onde são as lacunas na sociedade que tem oportunidades para você investir e dedicar seu tempo. Você já citou Merrill Lynch, mas além de Merrill Lynch, você trabalhou em Rothschild, Gallup. Essas lições também foram valiosas para você aplicar no teu cenário econômico? Certamente. Na Gallup eu tive uma experiência fenomenal, né? Eu fui o cogestor da Gallup World Poll. Foi o maior projeto de economia comportamental já feito, né? Nós fazíamos o pulso em 165 países diferentes do mundo. 2 prêmios Nobel de economia eram partes integrais desse projeto. Eu era co-CEO desse negócio com o John Clifton, que é filho do dono da Gallup, e tínhamos Angus Deaton como economista-chefe do projeto, e tinha o Daniel Kahneman, que faleceu recentemente, como o grande mentor intelectual do projeto. E fizemos o barômetro europeu, o Eurobarômetro, para entender tudo. Isso foi um negócio assim que eu trabalhei como economista, como gestor de um projeto,
aplicando a última geração do que existia no pensamento econômico com 2 prêmios Nobel. Agora, traduzir o desafio, traduzir a intelectualidade, né? O peso dessa intelectualidade, desses 2 grandes nomes de economia, para algo que a gente pudesse aplicar no dia a dia e vender para pessoas e para organizações não governamentais. Quer dizer, foi um projeto que abriu muito minha visão da capacidade da gente observar o mundo, mas como transformar algo que é tão etéreo, né, economia comportamental, num negócio que a gente pode vender. Então, talvez tenha sido um dos maiores desafios, porque quando a gente criou a Gallup World Poll, a gente não sabia, era mais ou menos, a gente vendia junto com uma tela parecida com a Bloomberg, que as pessoas podiam mexer para entender as interações entre mais de 100 variáveis em 165 países. Quer dizer, foi um projeto muito, muito legal. Só para coleta de dados, era mais de 50 milhões de dólares por ano para fazer a coleta de dados. Isso teria que aumentar, quer dizer, era um negócio caro, desafiador e com a presença marcante de pessoas assim que você fala, eu sou tão pequeno perto delas que a minha função aqui é traduzir essas grandes ideias e fazer algo que é tão mundano, que é transformar isso em dinheiro e uma proposta comercial. E eu tenho muita satisfação de ter participado nesse projeto. Quando você teve a sua experiência no financial, né, olhando mais ali para a parte business corporate learning, queria entender de fato, né, como que foi essa experiência, qual o papel que você enxerga de fato dessa educação corporativa no desenvolvimento dos líderes, né, até capazes de enfrentar esses desafios econômicos. Intelectualmente, o lugar mais robusto que eu já trabalhei na minha vida foi o Financial Times. E eu tive esse privilégio de ser presidente, um dos cofundadores do Financial Times Corporate Learning Alliance, junto com o IE Business School, uma escola de primeira linha, e nós montamos uma empresa do zero, transformando todo aquele material fantástico de, na época, 120 anos de coleção de produtos jornalísticos de primeira linha, independente do Financial Times. Nós fizemos uma curadoria de todo esse material para transformar em verticais focadas no aprendizado de empresários, de executivos de primeira linha das 5.000 maiores empresas do mundo. Nós lidávamos exclusivamente com esse topo da pirâmide nessas maiores empresas. E a gente pode falar empresas de todos os tipos. A gente falava de Santander, a gente falava de Vodafone, a gente falava de Boeing, a gente falava de Harley Davidson, a gente podia falar de Ford, a gente podia falar de Porsche, a gente podia falar de empresas como a própria Google, projetos transformadores. E a beleza da educação corporativa, quando você mistura um lado acadêmico, mas o lado também inquisitivo do jornalista de economia ou um jornalista especializado no setor, como é o Financial Times, a gente trazia para dentro dessa sala de aula, virtual ou não, um debate crítico que as escolas de negócio não têm. As escolas de negócio, elas estão muito moldadas e muito presas a questões acadêmicas, publicação. Então, o que dá prazer ao acadêmico é dar aula para mestrandos e doutorandos. O MBA, a graduação, o executivo, ele faz quando dá e porque tem dinheiro envolvido. Então, quando a gente criou a Financial Times Corporate Learning Alliance, né, que hoje chama-se Headspring, a ideia é ser um grupo de pessoas capacitadas intelectualmente, muita experiência prática, mas que a gente pudesse trazer tudo isso de uma maneira não acadêmica, mas ainda rigorosa, para gerar, de fato, algum tipo de resultado mensurável e imediato da interação com essas organizações e com esses executivos. Por exemplo, na ThyssenKrupp, nós desenvolvemos uma plataforma de mais de 2 bilhões de euros de investimento que foi gerado através da interação, das aplicações, das nossas tecnologias, das nossas técnicas e pedagogias de aprendizado com executivos, de plataforma de investimentos só com a ThyssenKrupp. A conta mais
de maior sucesso do Santander na Europa, que chama Conta 123, foi fruto de um projeto desenvolvido junto com a gente. Quer dizer, todo esse tipo de impacto mensurável é muito diferente da educação mundana, onde você vai para dentro da escola ou assiste uma aula digital, vai de volta para o seu ambiente de trabalho. Não. O que nós fizemos é adicionar a educação dentro do fluxo tradicional da função de cada um. Utilizando metodologia que ia desde imersões fora, metáforas que não tinham nada a ver com trabalho, com atividades utilizando o nosso telefone celular no dia a dia, onde as pessoas usavam metodologias digitais para poder aprender e aplicar imediatamente. Por exemplo, a gente fez um projeto com uma seguradora, Generali. Nós atingimos 42 mil pessoas no mundo. Se a gente não tivesse usado um modelo digital de alta qualidade, eu não teria jamais sido capaz de garantir a mesma qualidade em todos os lugares do mundo, em tempo menor a um ano, da implementação de um novo modelo de gestão e um novo modelo de liderança. Quer dizer, é ali que a gente traz a visão do mercado, o que é necessário, aquilo de micro, onde estão os pontos, as plataformas incandescentes que precisam ser endereçadas por uma empresa do porte de uma Generali, e você tem também a tecnologia. Quer dizer, a gente vê o poder de fato da tecnologia, do aprendizado e da aplicação imediata. Quer dizer, e eu sou muito crítico, eu sou doutor em economia, sou um cara que sou muito grato à academia por tudo que eu tive, mas quando eu olho para a academia, eu vejo que a academia se paralisou no tempo. Ela quer mais daquilo que ela teve, não mais daquilo que ela precisa ter. E dessa forma, a Corporate Learning Alliance, ou a Duke Corporate Education, que eu também trabalhei lá, Europa, Oriente Médio, Ásia, África, são soluções muito mais aplicadas à educação corporativa. Por quê? Ela traz em uma solução tanto o ganhar conhecimentos novos e fortalecer o conhecimento que eu tenho, né? Eu posso ter um skilling, eu vou adquirir coisas novas, eu posso melhorar aquilo que eu tenho, que é o reskilling, e eu tenho o upskilling, que é me levantar para um novo nível de patamar com coisas que eu ainda não vi. Por exemplo, inteligência artificial, o uso disso, né? Como é que eu faço? Me acostumar em um mundo novo, né? Sendo um executivo com mais de 40 anos, aquele que tem maior rejeição à mudança. Pois é, fazer isso com esse público. E, ao mesmo tempo, você implementar aquilo que grandes empresas de consultoria em estratégia conseguem implementar, mas transferindo para o executor, que são os executivos, as competências, não ficar dependendo eternamente da consultoria estratégica. Então, para mim, a minha visão sobre educação corporativa é que educação corporativa é educação com consequências sérias, né? Sai de dentro de um projeto desse, oportunidades de investimento, oportunidades de aquisição, oportunidades de turnaround, oportunidades de reposicionamento no mercado. Mandic, você falou, né, basicamente, que a tecnologia foi fundamental justamente para atingir essa metodologia, um número muito maior ali de alunos impactados, né, nessa educação corporativa. Hoje, até você falou sobre inteligência artificial, hoje o Brasil tem acesso à mesma tecnologia, né, que antes talvez a gente tinha ali um delay de tempo para chegar até ter acesso a algum tipo de tecnologia. Primeiro era muito no exterior, hoje a gente já está muito mais globalizado, esse acesso vem. Por que no Brasil a gente ainda não tem esses modelos de educação corporativa como lá fora? O que falta? Paula, a indústria brasileira em geral, salvo por muito poucas empresas, elas vivem no século XIX ainda. A mentalidade é uma mentalidade muito olhar para dentro. São empresas que não são competitivas globalmente. Elas não têm a pressão de competição global.
No Brasil nós produzimos commodity, não tem competição ali. Competição no tamanho. Eu compro o próximo, sou maior. Então é uma questão de economias de escala. Quando a gente mora, quando a gente vive, quando a gente trabalha no primeiro mundo, a competição é algo assim, o mundo vira algo diferente em 24 horas. Por exemplo, eu fiz um projeto na Nokia em 2007, 2008, e eu me lembro perfeitamente de estar em Helsinki, lá dentro, o Olala, que era o presidente, e eles diziam que eles tinham uma coisa que era essencial, que a gente tem o teclado no telefone e que aquele teclado da Nokia era algo que estava no consciente das pessoas e todo mundo sabia usar, desde um CEO a uma senhorinha de 95 anos de idade. Aquilo estava na cabeça delas. Imagina que pouco tempo depois aparece um telefone que não tem teclado, mas que você pode colocar toda a sua vida lá dentro. Então é esse tipo, eu vi isso acontecer, eu vi essa rejeição por parte de executivos de me mostrar ao vivo e a cores uma arrogância de saber que nós temos algo que é imutável, como se eu tivesse direito de ser líder, sem ter. Isso é no primeiro mundo. Imagina aqui no Brasil, onde nós não temos pressão de competição e quando temos pressão de concorrência, a indústria brasileira vai pedir pinico para o governo e o governo aumenta a tarifa, cota, todo esse tipo de coisa. Quer dizer, basta ver os carros chineses. Começam a encher a paciência das montadoras brasileiras, que não são brasileiras, né? São todas gringas. Mas o cara não satisfeito, que ele já tem uma margem gigante, o governo protege eles contra a concorrência global, produzimos peças de péssima qualidade, mesmo agora, né, depois da abertura, ainda que temos acesso a carros melhores. Mesma coisa com computadores, com telefones celulares, é tudo muito caro a adaptação desse tipo de coisa. Então, a tecnologia não se difunde na sociedade na mesma rapidez que se difunde nos Estados Unidos, ou, por exemplo, na Suécia, ou, por exemplo, no Reino Unido, ou na Irlanda, que é um país extremamente avançado. Então, como tem falta de concorrência e as coisas são menos urgentes, nós não olhamos para a necessidade de adquirir conhecimentos novos, inovar, como inovar, né? Levar para o mercado o go-to-market desse tipo de ideia, testar, prototipar. A gente não vê isso. Então o mercado brasileiro não sente a necessidade desse tipo de educação. Eu sei porque eu tentei vender muito aqui os projetos com a Corporate Learning Alliance ou com a Duke. E sempre é muito caro. Sempre é muito caro. O mercado brasileiro para educação corporativa é um dos piores. Por exemplo, a gente vendia em países como Colômbia, México, 10, 15 vezes mais do que a gente vendia aqui. Chile, por exemplo, a gente tinha operação no Chile e não tinha operação aqui. Porque aqui a gente acha muito caro. É tudo muito caro. Tanto é que não tem, fora o trabalho fenomenal que a Fundação Dom Cabral faz, que era uma concorrente, mas faz o trabalho, mas não tem mais ninguém. É muito pouco o que acontece ali. Então, quando a gente vê as empresas brasileiras ou se abrem para empresas de consultoria e estratégia. Vale lembrar que o Banco Itaú, não sei se ainda é, mas costumava ser o maior cliente de banking da McKinsey, do mundo, o maior cliente deles. Quer dizer, e outra coisa, como o capital humano brasileiro, mesmo o capital humano de primeira linha, não é equivalente ao capital humano e na quantidade que você tem nos países avançados. Por exemplo, o Brasil, salvo algumas escolas na universidades ou alguns departamentos, não tem nenhuma universidade de elite global. A USP ocupa o lugar 250. E ela custa muito mais do que muito caro. As top 5. Mas o que você tem de excelência no Brasil? Você tem o INPA, você tem o ITA, você tem o IME, você tem alguns departamentos dentro da USP, da UFRJ, do FMG, mas como um todo, são universidades que são irrisórias, né? Elas não contam no mundo. No ranking que realmente conta, que é o The Times Higher Education, que chama THE,
Então, a USP, que é a primeira latino-americana, a primeira brasileira, está ranqueada entre 250 e 300. Né? Tem departamento lá dentro? Tem. Departamento de física é fantástico. Departamento de matemática é fantástico. Né? Mas assim... Mas não é uma questão de falta de verba, por exemplo. Não é porque falta. ela custa o dobro do que a gente estava conversando, né? Em relação a outras universidades que são muito bem ranqueadas. O que você enxerga de fato? A prioridade, né? Onde é que nós investimos dinheiro e por quê? Se essas verbas são capturadas por razões políticas ou por razões de alocação, de eficiência e de impacto. No Brasil, obviamente, não existe uma preocupação de alocação das verbas nas federais e nas estaduais baseadas em eficiência e impacto. Eu vou dar um exemplo. A USP tem um orçamento de mais de 7 bilhões de reais. É 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 de dólar. Tá? É a única universidade no mundo com mais de 1 bilhão de dólares de dotação orçamentária que não está entre as top 100. Por exemplo, a Caltech, né, que é a melhor universidade do mundo, ou sempre esteve entre número 1 e número 5, lá em Pasadena, onde foi criada a NASA. Tem uma dotação orçamentária de 700 milhões de dólares. E está lá entre... Né? A USP tem uma dotação orçamentária maior do que a Imperial College, que é o MIT da Inglaterra, do Reino Unido. E você vê o que acontece na Imperial College e o que acontece aqui. Não é por falta de verba, né? Não é por falta de verba. A verba não é o problema. O problema é a estratégia e a gestão. Não faz sentido o Brasil, do tamanho que é, com a quantidade... Nós temos 69 universidades federais. É muita universidade. É muita universidade. A gente gasta mais de 70 bi com isso. E não existe uma única universidade federal de elite global. Por exemplo, Singapura. Singapura tem 2 universidades que concorrem entre as melhores do mundo. Singapura. Tem a National University of Singapore, que está sempre entre as 15 melhores do mundo. E tem a Singapore Management University, que é uma universidade voltada para ciências de gestão. É algo incrível. Eu estive lá, é assim, de você olhar e não acreditar. E é uma universidade pública. Só que ela é gerida como se ela fosse uma universidade privada. Quer dizer, a gestão e a estratégia não estão lá. Aqui a gente fala muito de democracia dentro do ambiente acadêmico. Não tem democracia no ambiente, tem uma organização e deve haver uma hierarquia. Né? Essa hierarquia não precisa ser uma estrutura autoritária, mas não pode ser tudo para todo mundo. Né? A gente confunde anarquia com democracia. Não, a gente tem que ter um ambiente onde existam checks and balances, né? Mas tem alguém que é a pessoa que manda no final. Vandique, você vindo aqui para o Brasil, né, a gente falou bastante da sua experiência lá fora, você liderou uma instituições, na verdade, bem significativas na parte de educação, né? A Trevisan Business School, o Grupo BMEC. Quais foram os principais desafios, né, e essas estratégias que ali você acabou trazendo, adotando para realizar turnarounds bem-sucedidos em tempos de crise? Bom, eu operei as duas quando elas estavam praticamente quebradas. A oportunidade de transformação e ruptura com o passado. Eu acho que a primeira coisa em tempo de crise, e quando você vai fazer um turnaround, é a compreensão do seguinte: quem nós somos, quem nós queremos ser e quem nós podemos ser. Essas são as restrições impostas pelo problema. Segunda pergunta é o seguinte: onde que a gente ganha dinheiro aqui? De onde a gente gera fluxo de caixa? Em tempos difíceis, o caixa é a seiva que te mantém vivo. Então, o que eu preciso cortar? O que eu preciso abrir mão para focar naquilo que é essencial e que, além de pagar as contas, deixa a margem? Primeira pergunta é essa. Então, você tem a questão de quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu posso ser, como eu ganho dinheiro nesse negócio. Aí vem o terceiro ponto. Quem são as pessoas que vão junto comigo fazer isso acontecer?
como eu engajo essas pessoas, como eu motivo essas pessoas e o que eu preciso para ter essas pessoas comigo. Não são essas pessoas, primeira coisa é corte, eliminar todo mundo que se trata de peso morto ou que faz peso contrário à estratégia. Organizações, por mais que a gente fale de organizações lean, organizações que foram deserarquizadas, etc., tem sempre alguém que manda no final. E não pode ser diferente, porque senão você não tem uma pessoa que tem o título residual da responsabilidade pelo sucesso, pelo insucesso. Obviamente que todo sucesso e insucesso é obra de um grupo. Mas tem alguém lá na ponta que está batendo o bumbo. E sem essa pessoa, sem essa liderança, não existe chance de sucesso. Praticamente é garantido o insucesso. Por isso que liderança é tão importante. Né? Então, o homem ou a mulher que estão na frente do negócio, que é o líder da banda de rock, eles não tem sucesso se não tiver o cara da bateria, o cara do baixo. Mas se você não tiver essa figura lá na frente, e essa figura é muito importante, porque quando você é essa figura, e eu tive na posição de ser essa figura algumas vezes na minha vida, você tem que encarnar aquela estratégia. Você tem que encarnar aquilo que eu quero ser e ver o caminho de trás para frente, como eu faço os passos para chegar lá. Não adianta eu só ter desejo, eu quero chegar lá. Né? A pergunta é, posso chegar lá? Estou disposto a pagar o preço para chegar lá? Por exemplo, a Trevisan, a gente fez um projeto fantástico. A Trevisan foi uma escola grande aqui em São Paulo. Quando eu estava no IBMEC, a gente tentou comprar eles, não deu certo a conversa. E a Trevisan era a faculdade junto com uma grande empresa de auditoria e consultoria, a maior empresa brasileira da área. Muito renomada, uma empresa de primeira linha. Quando a empresa foi vendida para uma das Big Four e só ficou a faculdade não tinha dimensão de geração de caixa suficiente para manter sua estrutura. Uma série de erros aconteceram ali, de localização, de curso, do mix, e que levou a faculdade a ser uma 10ª parte do que ela era. Mas ela continuava a ter uma marca, ela era relevante, mas ela passou a ser relevante num círculo muito menor. Quando eu entrei e trouxe um time, um pessoal que tinha trabalhado comigo também no IBMEC, que a gente fez esse turnaround, nós transformamos a Trevisan numa escola 100% digital de negócio, a primeira e única escola de primeira linha, com nota 5 de ENAD do MEC, 100% digital. Quer dizer, essa é uma transformação. Nesse meio tempo, a gente estava nesse movimento indo para o digital, acontece a pandemia. Na pandemia, a gente tomou a decisão de abandonar o campus. Era um campus maravilhoso, na Berrini, etc. Lindo o campus, um lugar assim fantástico, mas o campus era incompatível com o valor que eu podia cobrar. Então, aquela questão de quem eu sou, quem eu quero ser e quem eu posso ser. Eu não podia ser aquela organização que operava dentro daquele campus. A gente não tinha. A gente não era o IBMEC. A gente não era o INSPER. A gente não era a GV. E não adiantava a gente bater num cavalo morto, porque a gente não seria. A gente não tinha o que e como ser essas escolas. Mas a gente podia ser algo diferente. E essa transformação de olhar e falar assim, nós não podemos ser quem a gente gostaria de ser, mas a gente pode ser algo que pode ser até melhor e criar um campo completamente aberto, um oceano azul para operar, ser uma escola sempre... Foi um grande salto. E a gente fez um trabalho muito grande, um trabalho muito bem feito. Antes a gente era praticamente 100% focado, apesar de ter 3 campi, 85% dos alunos eram de São Paulo. Em fazer essa viagem para o digital, nós tivemos alunos de todos os estados do Brasil e de 12 países, pessoas que eram lusófonas, tanto brasileiros que moram fora, e africanos que falam português, lusófonos, que se interessaram pela Trevisan. Quer dizer, a gente abriu um caminho, e isso é a beleza dos momentos de grandes estresses e transições. Quer dizer, o conhecimento, quando você me pergunta como é que a gente chegou lá, como é que a gente fez isso, é um acúmulo paulatino de experiências,
de aprender coisas novas e desaprender coisas antigas. Por exemplo, num passado não muito distante, eu já fui muito contrário à educação digital. Hoje eu acredito que ela é melhor do que a presencial. Estamos falando com o economista Vandir Silveira. O Mercado & Beyond vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Vortex Beyond. Estamos de volta no Mercado & Beyond, conversando hoje com o economista e PhD em Economia, Vandir Silveira. Vandir, vários pontos importantes, né? Inclusive, você falou ali sobre o passado incerto, né? Até o passado é incerto no Brasil. A gente vê o quanto toda essa insegurança jurídica, ela acaba atrapalhando o desenvolvimento de muitas empresas, enfim, todo o cenário econômico, quando a gente fala, você falou agora ali do governo, né? O quanto as falas do governo, elas acabam pesando a curva de juros, o prêmio vai ficando cada vez mais caro, as empresas elas ficam, principalmente aquelas que estão alavancadas, presas para não conseguir fazer investimento, porque tem que pagar juros, pagar esses empréstimos, e a gente vê, parece que a gente fica correndo em círculo, né? Acaba não evoluindo de fato por conta disso. Olhando para o mercado brasileiro, financeiro brasileiro, né? Ele é muito volátil e complexo, porque são N fatores que acabam impactando, né? Não só essas questões, quando a gente olha para o cenário macro, vai baixar ou não juros nos Estados Unidos, a gente olha o nosso doméstico, ele pesa bastante. Com essa toda a experiência tua internacional, né, como que você consegue, de fato, olhar para este cenário? O quanto a tua experiência ela contribui para uma abordagem até mesmo mais eficaz ao navegar pelas complexidades brasileiras? Eu, de vez em quando, acho que eu sou muito gringo para ser brasileiro, e quando eu estou fora, eu sou muito brasileiro para ser gringo. Então, você nunca está num ambiente que é acolhedor para você, né? Mas eu digo o seguinte, organização e disciplina é algo que eu aprendi nos Estados Unidos. Não existe nada mais importante e algo que eu olho sempre quando eu contrato, quando eu promovo, onde eu entro para trabalhar, do que a questão da disciplina e da organização. A disciplina é o norte de tudo que você pode fazer de bem na sua vida e que a sua organização pode fazer de bem na sua vida. Então a disciplina é você ter algo e levar isso a cabo. Depois de planejado, pensado, remoído, decidido, isso tem que ser levado a cabo. E no Brasil a gente é um povo muito indisciplinado. Na verdade, em geral, o latino é muito indisciplinado. É a disciplina que te faz conquistar o seu peso ideal, ter o seu corpo ideal, a corrida ideal, o emprego ideal, a faculdade ideal, o MBA ideal. A disciplina faz isso. Entre a disciplina e a inteligência, eu vou sempre escolher a disciplina na inteligência. Imagina o que é falar de brilhantismo, de genialidade. Eu não contrato gênio e, na verdade, quando eu encontro gênio nas empresas que eu trabalho, eu tendo a demitir gênio. Por quê? Porque o gênio você não pode contar com ele. Mas o cara super disciplinado, você tem retornos regulares, né? A frequência e a persistência. E o gênio não. O gênio você não sabe e você não pode contar quando ele vai querer. Imagina você ser chefe do Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Imagina. O cara dá piti, o cara não aparece, um dia o cara tá bêbado, mas de um dia pra noite, de madrugada, às 3:30 da manhã, ele telefona que ele compôs uma ópera. Legal, você bate palma.
Mas não é assim, porque eu gostaria que ele tivesse não composto uma ópera, mas que ele tivesse composto várias operetas ao longo do tempo. Porque é assim que uma empresa e uma organização funciona. Não são de saltos quantitativos, transformadores, disruptivos. Disrupção é raro acontecer. Mas intervenções incrementais, passo a passo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, faz uma grande diferença do que as grandes empresas com transformação. A gente tem hoje, por exemplo, a NVIDIA. Transformação geral em função de algo que aconteceu, que é todo esse interesse do mundo em inteligência artificial. Pô, legal. Mas isso não acontece o tempo todo. Veja a trajetória da Apple e da Microsoft, que são as outras duas, as três maiores do mundo. São empresas que foram, apesar de ter inventado o iPhone não redefiniu uma indústria. Ele aprimorou algo que praticamente quem tinha encontrado era a NEC, a Nokia e empresas que começaram essa transformação com a telefonia celular. Eles incrementaram algo que já existia. E ao longo desses últimos 40 anos, eles foram construindo, através de inovação interna deles, pequenas inovações, melhoras no sistema Windows, melhor no desenho dos produtos da Apple, e foram agregando esse negócio. Quer dizer, ao longo do tempo, quem investiu em Apple e Microsoft ganhou muito dinheiro. E ganhou dinheiro consistentemente. NVIDIA, por mais respeito que eu tenha pela organização, pelo fundador, um cara brilhante, mas é aquele cavalo azarão que realmente deu certo. Agora, o grande desafio para a NVIDIA é se transformar numa Apple e na Microsoft. Até quanto você pode crescer dessa maneira vertiginosa? Não pode crescer muito mais, pelo menos a meu ver. E ela vai precisar começar a fazer invenções, promoções de projetos novos, incrementais em cima daquilo que ela já tem. E fazer isso com uma rapidez muito grande. E ela vai fazer isso com uma rapidez muito grande. E quando ela perder essa rapidez, ela precisa começar a fazer M&A, agregar empresas que estão fazendo isso porque elas são menores. Que foi a grande geniosidade do Bill Gates e conseguir continuar dando vazão a esses incrementos de inovação. Quando ele perdeu aquela inovação grande que aconteceu nos primeiros anos de Microsoft, ele começou a comprar outras empresas e agregar lá dentro. Então, o grande desafio para a NVIDIA agora é manter o crescimento, ainda que numa taxa menor, e começar a pensar em invenções e inovações que são incrementais, mas com uma grande rapidez. Porque isso mantém o fôlego e o interesse do mercado em cima deles. O mercado especula, especialmente em cima de coisas que o mercado não entende profundamente. O mercado ainda não entende profundamente todos os impactos possíveis da inteligência artificial. Mas eu lembro que eu morava em Seattle na época, estava fazendo faculdade, primeiro ano de faculdade, 1991, lá em Seattle, e era a Microsoft que era a toda poderosa, né? E eu lembro eu tinha um amigo, um brasileiro, que trabalhava na Microsoft. Ele estava fazendo ciência da computação na Universidade de Washington. E o Leandro Reis, se ele estiver me vendo aqui, eu vou mandar um abraço, faz muito tempo que eu não vejo ele. E eu lembro do Leandro falando da preocupação que eles tinham com o sistema Windows e do pacote Office, de sempre estar inventando um negócio, por mais que fosse uma melhora incremental, marginal em cima do ano passado, essa necessidade de estar sempre gerando isso. Essa é a disciplina que eu falo, né? É uma máquina que você pode prever, você consegue entender o prazo de criação. NVIDIA cria o Mozart, né? E depende muito do apetite do mercado de compreender e continuar apostando no que vai acontecer. Veja o que eu digo da transformação, que é um dos maiores problemas no Brasil em termos de produtividade.
Enquanto nos Estados Unidos da América e Europa Ocidental, Japão e China, eles se abriram rapidamente para o uso de tecnologia, tanto software como hardware, de uma maneira muito rápida e disseminar isso entre a população. E isso, principalmente nos Estados Unidos, fez a população e as empresas americanas darem um salto de produtividade. Todos esses produtos que a gente vê aqui, como são de última geração, em muito pouco tempo, eles já são incorporados na vida cotidiana dos americanos. Essa é uma característica sui generis do povo americano. Eles acreditam e apostam naquilo que eles criam. Eles acreditam naquilo. O último Apple Watch, todo mundo corre para ter. O último telefone, todo mundo corre para ter. O último, Apple Air, AirPod. O cara corre atrás para incorporar. Uhum. Isso é muito importante porque esse negócio vai sedimentando o uso de tecnologias da informação dentro da sociedade. E essa sociedade, ao mesmo tempo que tem conhecimento e que ela se educa formalmente em escolas, universidades, ela também se autoeduca em usar esse material e se educa socialmente um ao outro, porque existem discussões intermináveis, tanto de fórum na internet como entre amigos, do uso daquela última tecnologia. Isso é parte do cotidiano dos Estados Unidos num barbecue, num churrasco de domingo. A gente não tem isso, a gente fala de futebol, a gente fala de uma porção de outras coisas, a gente reclama do Lula ou do Bolsonaro, mas a gente não fala do uso dessa última tecnologia que embebe a população e que essa população traz de volta para o trabalho na segunda-feira pela manhã. Isso é uma característica que deu para os Estados Unidos nesses últimos 20 anos atrás, aliás, 30 anos atrás, 1992, com a adoção do euro, a gente teve essa aposta que os Estados Unidos e a União Europeia seriam dois blocos hegemônicos, uma vez que a União Soviética não existia mais e que esses dois blocos cresceriam. O que aconteceu nesses últimos anos foi um descolamento dos Estados Unidos, principalmente nos últimos 15 anos, onde os Estados Unidos ficou muito maior do que a União Europeia. E a União Europeia tem muito mais população que os Estados Unidos. E tem muito mais população bem educada, com universidades de última geração, de altíssima qualidade. Então, não é só a educação que está aí, tem uma coisa cultural, que é isso que os Estados Unidos têm. E a tecnologia da informação permeou a sociedade de tamanha forma, e a educação formal e informal e social exerceu tamanha pressão que a produtividade, os ganhos de produtividade dos Estados Unidos deram para os Estados Unidos esse crescimento vertiginoso comparado com o segundo maior bloco, que seria a União Europeia. Então a gente nota nitidamente essa diferença. Grande parte do salto da China, que tem uma cultura muito diferente dos Estados Unidos, mas que investiu top-down em ciências e universalização do aprendizagem de inglês. Em todo lugar na China que você anda, eu andei muito na China, os trens do metrô, os trens dos trens, os carros do metrô, os carros dos trens sempre mostram que escolas de inglês, uma das coisas que mais se anuncia é escola de inglês. Isso é muito importante, porque o cara consegue aprender, ele bebe na fonte, ele não bebe na fonte traduzida. É que nem a Bíblia, Se você soubesse ler a Bíblia em hebraico, em aramaico, em grego, talvez muita coisa que foi traduzido para o latim errado não estaria aqui hoje, Que você acaba dando outras interpretações. Exatamente. Bom, não, pode concluir, Bendico. Não, e eu vejo a necessidade, por exemplo, são dois modelos diferentes, a China e os Estados Unidos, mas que os grandes ganhos de produtividade da China, que ainda tem muito para ganhar de produtividade, é muito baixa, mas ela nos últimos 40 anos foi exatamente esse negócio de forçar ciências, o uso do inglês e a tecnologia. Quer dizer, a gente tem dois modelos diferentes que a gente sabe que funciona. Eu prefiro o modelo americano, mas se fosse o modelo chinês a gente estava melhor, tirando o fato de não ser democracia, mas tem lugares democráticos onde isso foi promovido, Estônia, apesar de ser menor, na Finlândia, que tem altos índices de crescimento de produtividade, a gente poderia ter feito alguma coisa aqui desse gênero, e não fizemos. Então, quando a gente estava falando de educação, eu vejo que as organizações, as grandes empresas, elas têm obrigação
inclusive por interesse próprio delas, de gerar novas ideias, novas estratégias, novas formas de fazer coisas que elas já fazem, de investir em educação corporativa. E olha, hoje eu não trabalho com nada de educação corporativa, mas eu vejo claramente a oportunidade do uso dessa ferramenta como uma ferramenta de geração de estratégias novas e de execução. Vandique, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco mais quem é o Vandique Silveira, quais são suas motivações, os valores que guiam, né, e que sempre te guiaram para essa trajetória de sucesso. Paula, uma das coisas que eu descobri na minha vida é que eu tenho valores que são inabaláveis e imutáveis. Esses valores são praticamente aquela parte mais próxima do ovo, né, e ele tem zero flexibilidade. Por exemplo, eu acho que idoneidade não se discute. Aquilo que é ético e moral não se discute. Eu já tive várias oportunidades na vida que eu fui tentado com kickbacks, gente querendo, né, em algumas das empresas que eu ocupei, que eu cortei em projetos e que a empresa que estava prestando serviço me ofereceu dinheiro. Eu nunca tomei dinheiro emprestado. Nunca levei propina. Eu nunca dei propina na minha vida. Então esse tipo de coisa comigo não tem acordo. Ou é certo e a gente pode reconhecer firma no cartório, não pode ser feito. E não abro mão. Ah, você não tem jogo de cintura. Realmente eu não tenho nenhum jogo de cintura. Se aquilo que eu estou fazendo é direito e certo, não vai precisar de jogo de cintura. Então, os meus valores, família. Eu busco todos os dias a oportunidade de estar em casa. Eu quero estar no lugar onde eu me sinto em casa. Eu busco isso todos os dias. De estar com a minha família, de estar. Isso é super importante. Outro ponto que eu não abro mão, eu malho todos os dias. E não é assim, eu malho 1h30, 2 horas por dia e não importa o horário. Isso é fundamental para manter o equilíbrio físico-mental que eu posso ter. Outra coisa que influenciou a minha vida desde que eu vim de uma família extremamente irresponsável. Minha mãe me deu uma moto, a primeira moto de presente quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade, e desde então eu nunca mais fiquei sem moto na minha vida. E eu viajei grande parte do mundo de moto. Eu já tive mais de perto de 60 motos, hoje eu tenho 2 motos só. Sou louco por moto. Tenho uma predileção, mas assim, um lugar especial pela Harley Davidson na minha vida, porque eu sou outra pessoa montado em uma. E a moto me dá equilíbrio. Eu uso o andar de moto, o pilotar, como uma proxy para a minha vida pessoal e para a minha vida organizacional, né? Primeiro, você tem que ter equilíbrio. Você não pode ir muito rápido, você não pode ir muito devagar. Segundo, você precisa olhar para frente para não bater em ninguém e saber se alguém vai cruzar na sua frente. Você tem que olhar para os lados e já pensar o seguinte: se esse carro cruzar na minha frente, o que eu faço? Se esse carro da esquerda cruza para a direita, o que eu faço? E olhar para trás para ter certeza que ninguém vai bater em você. E todos esses desafios para a sua atenção, para a sua capacidade cognitiva e ainda gozar daquela experiência única de estar fazendo alguma coisa que tem. Eu não sei se tem algo muito melhor do que você estar num dia ensolarado, com a temperatura amena, com aquele vento batendo em você, que parece um clichê, mas é verdade, curtindo uma música na sua moto num lugar que você possa andar por quilômetros e quilômetros e quilômetros sem pensar na vida. Mas ao mesmo tempo pensando em tudo aquilo que está te cercando. Algumas das melhores ideias de negócio que eu tive na minha vida foi andando de moto, quando eu entro naquele que a gente chama da zona, né, da zone, ou eu digo um estado de êxtase, ou um estado... esse estado, ele é um estado super propício para a criatividade. Pode ser feito, pode ser atingido jogando futebol, correndo, fazendo diversas coisas. Eu entro, né, nesse estado principalmente andando de moto.
Eu lembro uma vez que eu fui com um grande amigo meu, Davizini, para Campos do Jordão, e a gente foi... E eu me lembro o seguinte, a gente ter saído e ter chegado. Eu estava em outro lugar, né? E existe um grande psicólogo, o Mihai Csikszentmihalyi. Eu tive a oportunidade, eu não fui aluno dele, mas eu fui ouvinte em alguns cursos dele. Ele foi o cara que descobriu o estado de flow, que sintetizou o estado de flow. E esse estado de flow é onde o ser humano é mais produtivo, porque a gente desconecta, né, a parte frontal, o lóbulo frontal do nosso cérebro, e a gente para de se auto-julgar. Sabe quando a gente é adolescente, a gente tem vergonha de dançar na dancinha e chamar a menina ou o menino para dançar? Pois é, porque a gente tem esse lóbulo superativo. Na hora que a gente apaga esse lóbulo e só funciona o resto, a gente se abre a experiências que são realmente transformadoras. E na moto eu tô nesse mundo. Então, meus valores, a família, esse lugar sagrado e onde eu me sinto protegido e calmo. A disciplina, né, malho todos os dias, pode ser 1h da manhã, pode ser, não importa, mas tem que ser pelo menos 6 vezes por semana. E não é que o Van Dijk vai malhar. Não, o Van Dijk malha, é diferente. Ele não vai malhar, ou estou malhando. Não, eu malho, é parte de quem eu sou. Eu visto isso em mim. E esse negócio da moto, que eu acho que é um hobby. Eu gostaria que todo mundo, eu desejo para todos vocês que estão assistindo, que vocês tenham um hobby, alguma coisa parecida como a moto é para mim. Porque a satisfação que eu derivo disso é suficiente para encarar gente chata, gente que você não gosta de aturar no dia a dia, acordar cedo, muito cedo, buscar esse tipo de coisa. Esse hobby justifica tudo isso. Muito bom, Van Dijk. Quero agradecer, papo muito bom, passou rápido. Obrigada por aceitar esse convite. Até uma próxima oportunidade. Prazer é todo meu, Paulo. Obrigado a todos vocês por nos assistirem. Obrigada. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.